Olá pessoal, bom dia, graça e paz. Muito bom estar mais uma manhã de sol, né? Ontem foi uma manhã de chuva, nós estamos com uma manhã de sol, um tempinho meio frio, ainda estou de casaco, para nós podermos viver aquele momento, separarmos aquele tempo para refletir na palavra de Deus, para orar ao Senhor, para pedir a Deus a direção para um novo dia. Talvez você não saiba, talvez você não tenha dado a importância, mas há uma necessidade muito grande da nossa parte desde o princípio, desde que fomos criados, desde que Deus criou todas as coisas, e temos um relacionamento com Deus. E eu quero te convidar, se você não tem esse costume, você ainda não adquiriu esse hábito de fazer, né, uma devocional, de meditar na palavra de Deus, na Bíblia, de orar ao Senhor, comece hoje, pois você vai ver que todas as coisas irão mudar na sua vida. Não é superstição, não é religiosidade, não, mas é algo que muda todo o trajeto, muda a estrutura de nossas vidas quando nós começamos o nosso dia falando com Deus, pedindo a Deus orientação, falando com Ele das nossas necessidades, das nossas dificuldades, apresentando para Ele talvez as adversidades que nós iremos passar no nosso dia. E isso é muito bom, isso é muito importante. Deus, Ele sabe tudo o que irá acontecer conosco. E Ele já tem um plano para livrar a nossa vida de todo mal, de tudo aquilo que nos atrapalha de progredirmos, de termos uma vida de sucesso. E para isso eu quero que você comece comigo meditando na palavra de Deus. Quero que você abra hoje a sua Bíblia, o acesse, conforme você a tenha em mãos, ou conforme você tenha a facilidade de fazê-la. Lá no livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, eu quero ler com você o versículo de número 14 para a nossa meditação nesta manhã. Eu quero que você abra a sua Bíblia, que você acesse, para que você possa também conferir aquilo que está sendo lido para você, para que você possa meditar comigo na palavra de Deus. Diz assim, livro de Crônicas, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um olhar voltado para nós e depende tão somente de nós reconhecermos, Pai, que precisamos de Ti, de nós reconhecermos, Pai, que sem a Tua presença, sem a Tua palavra, sem a Tua orientação, Senhor, nós não chegaremos a lugar nenhum. Eu peço nesta hora em nome de Jesus, desperta, ó Deus, em nosso coração o desejo de poder falar contigo, de buscar a Tua face, de se converter, ó Deus, de mudar a trajetória de nossas vidas. Abençoe cada um dos nossos irmãos que estão aqui, ó Deus, meditando comigo na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto que me chama muita atenção porque é um texto que traz algumas condições para nós, né? E a gente precisa entender isso. Esse texto foi logo após Salomão ter terminado de construir o templo do Senhor, uma casa onde foi consagrada, um lugar onde foi consagrado a Deus para que ali fosse oferecido os holocaustos, as ofertas ao Senhor, fosse queimado as ofertas ao Senhor. Então Salomão, ele ora a Deus, ele clama a Deus pelo povo e Deus responde a Salomão. Versículo 6, né, o versículo 13, o Senhor fala assim, 12 no finalzinho. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse, ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Aí ele fala assim no 13, se eu fechar
o céu de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, se enviar peste entre o meu povo. Aí ele vem falando de algumas coisas que estavam desagradando ao Senhor. Ou seja, o povo estava longe de Deus. E era um povo que se chamava pelo nome de Deus. Eles tinham o nome de Deus. Eles se consideravam o povo de Deus. Mas era um povo que estava distante. Talvez o coração desse povo estivesse voltado para outro lugar, para outro Deus, para outra adoração, para outra divindade, que não era o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Aí Deus vem no versículo 14 e ele fala assim: se o meu povo, o povo que é o povo de Deus, o povo escolhido, o povo que Deus amava, o povo que Deus cuidava, ele fala assim, que se chama pelo meu nome, ele fala se humilhar. Era um povo que estava arrogante, um povo cheio de si mesmo. E Deus, quando Ele olha para você, algumas condições, quando Ele olha para mim, algumas condições para nós sermos bem-sucedidos na presença de Deus. A primeira condição que o Senhor impõe para nós é que nós sejamos humildes, simples. O nosso Deus, Ele é um Deus simples, um Deus zeloso. Ele é um Deus humilde, apesar da sua glória. Ele é tão humilde que Ele não, diz Paulo, que Ele não se julgou como tal. Muito pelo contrário, Ele se humilhou, Ele baixou a terra, Ele veio através de Jesus à terra para nos garantir a salvação das nossas almas. E aí, o escritor vem falando, se humilhar, reconhecer o seu estado pequeno diante de um Deus grande e orar. O que é orar? Orar é falar com Deus, é abrir o seu coração e confessar para Deus as suas mazelas, as suas fraquezas, as suas debilidades. Talvez você possa falar, mas eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, eu costumo fazer boas obras. Não, isso não te garante nada, absolutamente nada. Quando você ora, quando você fala com Deus, quando você busca a presença de Deus, quando você reconhece o seu estado de miserabilidade, de pecaminosidade, que você confessa ao Senhor e abandona esse seu estado, as coisas começam a mudar para você. Então o que o texto está falando é que há um povo que se chama pelo nome do Senhor, mas é um povo arrogante, é um povo prepotente, que não reconhece a grandeza de Deus. E Deus, Ele não quer, Deus, Ele não tem prazer num povo assim. Muito pelo contrário, Ele tem prazer num povo humilde, um povo que busca a sua face, um povo que está procurando andar nos caminhos do Senhor. Aí você pode falar, mas como andar nos caminhos do Senhor? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é o nosso manual, ela é o nosso livro de regra e de fé. Então o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos é nos adequar dentro da palavra de Deus. É buscar a face do Senhor para que o Senhor abra os nossos olhos, para que com olhos espirituais nós possamos ver e enxergar o nosso estado e a necessidade que nós temos de um Deus. Aí ele fala, vai terminando assim, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Sabe, há uma condição para Deus te ouvir, meu irmão. Há uma condição para Deus me ouvir. A primeira dela é que nós nos convertamos, que nós mudemos o nosso pensamento, nós mudemos as nossas atitudes. Deixemos de ser orgulhosos, arrogantes, prepotentes,
quanta gente prepotente há nesse mundo, quanta gente cheia de si. Há uma condição para Deus ouvir a nossa oração. Há algo que nós precisamos fazer. Primeiro, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer a nossa pequenez. Reconhecer que há um Deus grande, tremendo e poderoso que pode ouvir as nossas orações. Não adianta de nada você chegar diante do Senhor com seu coração altivo. Não adianta de nada você chegar cheio de si, pensando que você pode alguma coisa. Sabe, se nós hoje estamos vivos, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas, porque a graça de Deus se renovou sobre nós. Então pense nisso e busque ao Senhor de todo o seu coração, mas abandone a sua vida de prepotência, de arrogância, sua vida pensando que você é alguma coisa. Nós somos pó, nós não somos nada. Sem Deus, nós somos como uma folha seca que o vento leva para onde Ele quer. Pense nisso, querido. Pense nisso, meu irmão. E se converta. Mude as suas atitudes. Busque a Deus. Aí Deus vai ouvir dos céus as suas orações. Vai abençoar a sua vida e a sua terra. Eu quero orar mais uma vez por você. Pai querido, louvado seja o teu nome, Pai, porque nós temos a tua palavra que nos orienta, que nos conduz, que nos guia, Senhor, na tua presença. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe cada um, Pai, que receberá esta palavra. Que ela, ó Deus, venha gerar em nós um constrangimento, de maneira que possamos nos converter, mudar as nossas atitudes para agradar o teu Filho Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Eu quero te agradecer por você estar aqui e quero pedir a você, se você gostou dessa reflexão, deixa o seu joinha aí, que isso é muito importante para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Compartilhe o maior número de pessoas que você puder, para que talvez, quem saiba, essa pessoa esteja precisando ouvir uma palavra da parte de Deus. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, para que você, todas as vezes que postarmos aqui, você possa receber na sua casa essa reflexão. Deus abençoe você. Fique na paz.